Minha filha secou minha conta de R$ 350 mil enquanto eu me recuperava de uma cirurgia. Eu sou Yolanda Mendes, tenho 68 anos e sou viúva há 10. Mas ela esqueceu quem me ensinou a guardar segredos. Eu nunca fui mulher de ter medo de médico. A vida já me deu tanto solavanco que uma simples cirurgia para tirar a vesícula parecia só mais um dia de faxina pesada. Incômodo, necessário, mas que uma hora acaba. O meu falecido marido, Osvaldo, sempre dizia: Yolanda, você tem mais fibra que muito marmanjo por aí. E tinha mesmo. Trabalhamos a vida inteira, de sol a sol, num pequeno armazém de bairro. Não ficamos ricos, mas juntamos o suficiente para eu ter uma velhice sem susto. Esse dinheiro, esses R$ 350 mil, era o suor de 40 anos. Era o trator que não compramos, as férias que não tiramos, as noites mal dormidas contando moeda. E estava tudo guardadinho, rendendo o suficiente para os meus remédios e para, quem sabe, um dia ajudar minha filha, Sandra. Sandra, minha única filha. Desde que Osvaldo se foi, ela se tornou meu braço direito. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Ela que me levou ao hospital, que assinou os papéis da internação, que segurou minha mão antes de eu entrar na sala de cirurgia. Vai dar tudo certo, mãe. Quando a senhora acordar, eu vou estar aqui, ela disse. E ela estava. Acordei com a boca seca, o corpo pesado e a vista turva pela anestesia. A luz branca do quarto do hospital parecia querer furar meus olhos. Pisquei algumas vezes e vi o rosto dela sorrindo ao lado da cama. Mãe? Que bom que acordou, ela disse, a voz suave. Filha, minha voz saiu como um arranhão. O doutor? Acabou? Acabou, mãe. Foi um sucesso. O doutor já vem falar com a senhora. Mas antes dele, eu precisava resolver uma coisa. Ela se ajeitou na cadeira e puxou da bolsa uma pasta. De dentro, tirou um documento e uma caneta. Mãe, pensei numa coisa enquanto a senhora estava na cirurgia. Esse dinheiro todo parado na sua conta. A senhora aqui internada, sem poder mexer. É perigoso, não é? Vai que bloqueiam por alguma burocracia do hospital? Eu tentei focar o olhar nos papéis, mas as letras dançavam. Perigoso como, Sandra? Ah, mãe, banco é tudo complicado. E se precisarmos pagar alguma coisa extra da internação? Eu não tenho acesso. Olha, é mais seguro enquanto a senhora está internada. O tom dela era de pura preocupação. Vamos transferir aquele dinheiro, os 350 mil da sua conta, para a minha. Fica mais fácil de eu movimentar para a senhora. É só por segurança. Assim que a senhora tiver alta, a gente senta e eu devolvo tudo, centavo por centavo. Ainda tonta da anestesia, a lógica dela pareceu fazer sentido. Sandra sempre foi boa com números, sempre resolveu minhas coisas de banco. Se ela dizia que era mais seguro, quem era eu para duvidar, zonza daquele jeito? Tudo isso, filha? 350 mil? É só para garantir, mãe. Assina aqui, ó. Ela colocou o papel na prancheta e me deu a caneta. Minha mão tremia, não só pela cirurgia, mas pelo esforço de me manter acordada. Tá bom, filha. Se você diz... Assinei. Onde ela apontou. Um rabisco que mal parecia meu nome. Pronto, mãezinha. Agora descansa. Vou lá no banco resolver isso antes que feche e já volto para ficar com a senhora. Ela me deu um beijo na testa e saiu, levando os papéis. Eu apaguei de novo, acreditando que estava segura. Os 3 dias seguintes foram de recuperação. Sandra aparecia pouco. Dizia que estava resolvendo a burocracia do hospital, que estava cuidando das minhas contas. Eu, dopada de remédio para a dor, só queria ir para casa. No 3º dia, já me sentindo mais gente, pedi meu celular. A primeira coisa que fiz foi abrir o aplicativo do banco, por costume. O Osvaldo sempre me mandava conferir o extrato. Só para ter certeza, ele dizia. Abri o e-mail, procurando a confirmação do pagamento do hospital. Foi quando eu vi. Um e-mail automático do banco. Notificação de transferência de alto valor. Cliquei. E o ar saiu dos meus pulmões. Transferência, 350 mil reais. Concluída. Meu coração disparou. O monitor do lado da cama começou a apitar mais rápido. Não pode ser. Ela disse que era por segurança. Trêmula, abri o aplicativo do banco. Saldo disponível. 14,50. R$ 14,50. A conta estava zerada. Eu olhei para aquele número.
14h50 e o mundo girou. Não era um bloqueio de segurança, não era uma proteção, era um saque, um limpa, 350 mil reais. O trabalho de uma vida inteira. A dor que senti naquele momento foi 1000 vezes pior que os pontos da cirurgia. Era uma dor na alma, uma facada nas costas dada pela mão que eu segurei antes de apagar. Ela tinha esperado eu estar indefesa, tonta de anestesia, para me fazer assinar. A enfermeira entrou correndo por causa do barulho do monitor. Dona Yolanda, a senhora tá bem? Tá pálida, vou chamar o médico. Não precisa, consegui dizer, forçando o ar para dentro. Eu só levei um susto, já passou. Eu menti, não tinha passado. Estava apenas começando. A raiva subiu quente, secando as lágrimas antes que elas caíssem. Aquela menina, aquela mulher que saiu do meu ventre, tinha me roubado. Tinha me enganado no momento da minha maior vulnerabilidade. A Yolanda de antes, a mãe boba, teria ligado para ela chorando, implorando, perguntando por quê. Mas a mulher que Osvaldo deixou para trás, a mulher que aprendeu a ser dura como aço para sobreviver no comércio, essa mulher respirou fundo. Sandra zerou minha conta, a conta que ela conhecia. Ela achou que eu era uma velhinha acabada, que não entendia de nada, que ia morrer na mesa de cirurgia ou ficar senil num canto. Ela achou que eu só tinha aqueles 350 mil. Ela se enganou. Meu marido Osvaldo era um homem desconfiado. Ele nunca deixou todos os ovos na mesma cesta. E, nos últimos anos de vida, ele me ensinou a fazer o mesmo. Ele me fez decorar senhas, me fez abrir contas em outros lugares, me fez guardar documentos que nem a Sandra sabia que existiam. E Yolanda, ele me disse uma vez, família é família, mas negócio é negócio. E o nosso suor, minha velha, é o nosso maior negócio. Proteja ele. Eu peguei o celular, apaguei a notificação do banco, fechei o aplicativo. Eu não ia ligar para Sandra. Eu não ia fazer escândalo no hospital. Eu ia ter alta, ia para minha casa, ia tomar meu caldo de legumes e recuperar minhas forças. Desliguei o celular, olhei pela janela do quarto do hospital e respirei fundo. A cirurgia da vesícula tinha sido um sucesso. A verdadeira operação ia começar agora. Tive alta 2 dias depois. Sandra, minha filha, foi me buscar. Ela parecia a filha do ano. Abriu a porta do carro, ajeitou meu travesseiro nas costas, falava com uma voz mansa que chegava a dar enjoo. Calma, mãezinha, devagar, cuidado com os pontos. Ela dizia a cada passo que eu dava para fora do hospital. Eu apenas sorria, fraca, apoiando meu peso no braço dela. O braço que, há poucas horas, tinha assinado a ordem que limpou minha conta. Cada toque dela queimava minha pele, mas eu aguentei. A boa atriz que existe dentro de toda mãe estava em cena. Filha, você é um anjo. O que seria de mim sem você? Eu disse, com a voz trêmula, enquanto ela me ajudava a sentar no carro. Que isso, mãe? Eu só quero o seu bem, ela respondeu. E eu vi, pelo canto do olho, ela checar o próprio celular rapidamente antes de fechar minha porta. O caminho para casa foi silencioso. Eu olhava pela janela as ruas da minha cidade, as mesmas ruas onde eu e Osvaldo tínhamos empurrado o carrinho de mão, carregado o saco de cimento, sonhado com o nosso armazém. E agora eu voltava para casa com R$14,50 na conta. Pelo menos na conta que ela conhecia. Sandra me instalou no meu quarto, fofou os travesseiros, trouxe um copo d'água. Mãe, agora a senhora precisa de repouso absoluto. O doutor foi bem claro. Nada de se preocupar, nada de pensar em conta, em dinheiro. Deixa tudo comigo, eu resolvo. Mas, filha, comecei, fingindo uma preocupação que eu não sentia. E o banco? Você disse, mãe, por favor. Ela me cortou, com uma firmeza que ela disfarçou de cuidado. A senhora acabou de sair de uma cirurgia. Estresse faz mal para os pontos. Eu já falei com o gerente. Parece que houve um problema no sistema. Uma coisa técnica, mas o dinheiro está seguro, só está processando. Não se preocupa, tá? Processando? Isso, coisa de banco. A senhora sabe como é. Eu sabia, e sabia que ela estava mentindo. Processando. Era uma boa palavra. Dava a ela tempo. Ela achava que eu era uma velha gagá,
que ia simplesmente deitar e esperar o dinheiro processar de volta para a conta. Tá bom, filha. Se você diz, eu confio em você. Ela sorriu aliviada. Isso, mãezinha. Descansa. Vou lá em casa tomar um banho e mais tarde volto para trazer sua sopa. Ela me deu um beijo na testa e saiu. Eu ouvi o barulho do portão batendo. Esperei 5 minutos, contando cada segundo no relógio da parede. Quando tive certeza que ela não voltaria por ter esquecido algo, eu me levantei. A dor dos pontos repuxou minha barriga, uma dor aguda, física. Mas não era nada comparada à dor da traição. E a raiva, meus amigos, é um santo remédio, melhor que qualquer analgésico. A primeira coisa que fiz foi ir ao meu escritório, onde eu ainda chamava de escritório, mas que Sandra chamava de quartinho da bagunça. Era onde Osvaldo guardava as coisas dele. Minha filha nunca entrava ali. Dizia que cheirava a mofo e que eu devia doar aquelas tranquerias velhas. Graças a Deus, eu nunca doei. Fui até a estante de aço, a mesma que veio do nosso primeiro armazém. Na prateleira de baixo, atrás de uma pilha de guias de imposto de renda de 1980, estava a velha caixa de ferramentas do Osvaldo. Uma caixa de metal vermelha, pesada, com a tinta descascando. Eu me ajoelhei no chão frio, com cuidado por causa da cirurgia. A chave não estava no chaveiro. O Osvaldo era um homem metódico. A chave estava presa com fita isolante preta debaixo da prateleira, onde ninguém olharia. Minha mão agarrou o metalzinho frio. Abri a caixa. Não havia martelos, nem serras, nem pregos. Sandra, se um dia abrisse, só veria papéis velhos e inúteis. Mas ali estava o meu poder. Ali estava a prova de que Osvaldo Mendes nunca confiou plenamente em ninguém, nem mesmo na própria filha. Yolanda, ele me disse uma noite, meses antes de adoecer, você é uma mulher forte, mas tem o coração mole. E coração mole, no mundo dos negócios, vira alvo. A Sandra é nossa filha. Eu a amo, mas ela é apressada. Ela não tem sua paciência. Ela não viu o que nós vimos. Ele me fez prometer que eu nunca contaria a ela sobre o plano B. O plano B estava ali, naquela caixa vermelha. Não era só uma conta. Eram 3 cadernetas de poupança antigas, daquelas de papel mesmo, em bancos diferentes. Contas que eu mal movimentava, só o suficiente para não serem encerradas. Uma no Banco do Brasil, uma na Caixa Econômica e uma num banco estadual que já tinha até mudado de nome. E o mais importante, um fichário azul, grosso, amarrado com um elástico podre de tão velho. Eu abri. A primeira coisa que vi foi um maço de certificados de ações, coisa que o Osvaldo comprava nos anos 70. Petrobras, Telebras, Vale do Rio Doce. Sandra uma vez viu esses papéis e riu. Mãe, isso é lixo. Nem vale o papel que está impresso. Ela não entendia de desdobramentos, de dividendos, de valor de mercado. Ela só entendia de TED, de PIX, de dinheiro rápido. Eu folheei os papéis, e lá, no fundo do fichário, estava a joia da coroa, uma escritura. Não a escritura da nossa casa, que Sandra sabia que estava no meu nome. Não a escritura do pequeno terreno em Itanhaém, que vendemos para pagar a faculdade dela. Era uma escritura diferente. Papel amarelado, timbrado, com selos e carimbos que eu mal conseguia ler. Escritura de compra e venda. Sítio Recanto da Garça, município de Juquitiba. Um lugar que Sandra nunca tinha ouvido falar. Osvaldo comprou isso quando Sandra era bebê. Foi um rolo. Um cliente do armazém que não podia pagar uma dívida grande e ofereceu o terreno. Era longe, era só mato. Não valia quase nada na época. Vou aceitar, Yolanda, ele disse. Porque terra, minha velha. Terra ninguém rouba, ninguém carrega nas costas. E um dia, essa cidade vai crescer para lá. Ele estava certo. A cidade cresceu. Uma rodovia nova foi duplicada, passando a menos de 5 quilômetros do tal sítio. Eu não fazia ideia de quanto aquilo valia hoje. Mas Osvaldo, o meu precavido Osvaldo, tinha grampeado na última página da escritura o carnê do ITR, o Imposto Rural, do ano anterior. Um carnê que, por ordem dele, era entregue numa caixa postal no Correio Central, não na nossa casa. Eu pagava religiosamente todo ano, usando o dinheiro de uma daquelas poupanças escondidas. Sandra limpou 350 mil reais.
Eu olhei para aqueles papéis, para o nome do meu falecido marido, e senti uma força que não vinha de mim. Vinha dele. Vinha dos 40 anos que lutamos juntos. Minha filha achou que eu era uma velhinha frágil, que vivia de uma única conta gorda, esperando a morte chegar. Ela me subestimou. Esse foi o erro dela. Eu me sentei na minha poltrona, a cirurgia doendo, a caixa vermelha no meu colo, e comecei a pensar. O que eu sentia não era só raiva. Era decepção. Uma decepção tão funda que parecia não ter fundo. Como ela pôde? Eu me lembrei de Sandra pequena, com febre, e eu passando a noite em claro com a bacia de água fria do lado da cama. Lembrei de vender meu anel de formatura para pagar o cursinho dela. Lembrei de nós duas na cozinha, rindo, enquanto fazíamos bolo de fubá e ela raspando a tigela. Onde estava aquela menina? A verdade, e doía admitir, é que ela se foi há muito tempo. A Sandra adulta era outra pessoa. Uma pessoa que via a mãe como um fardo, ou pior, como um recurso. Eu me dei conta de que, nos últimos anos, especialmente depois que Osvaldo se foi, eu deixei ela tomar a frente de tudo. Deixa que eu veja o seu imposto de renda, mãe. É tudo digital agora. A senhora não entende. Mãe, deixa que eu falo com o gerente sobre seus investimentos. Essa taxa que estão te cobrando é um absurdo. Eu deixei. Eu deixei porque estava cansada, porque estava de luto. Eu deixei porque era mais fácil fingir que não entendia, do que ter que discutir, do que ter que me impor. Eu queria paz. E ao buscar a paz, eu mostrei a ela fraqueza. Eu construí, tijolo por tijolo, a imagem da velhinha indefesa que ela roubou. Ela me viu na cama do hospital, grogue de anestesia, e não viu a Yolanda que contava centavos no caixa do armazém, que negociava com o atacadista turco, que sabia de cor o preço do feijão e do arroz antes mesmo do jornal publicar. Ela viu uma coitadinha. A senhora está internada, ela disse. É mais seguro, a segurança dela. Pois bem, a Yolanda que ela conhecia, a Yolanda boazinha que fazia bolo e só balançava a cabeça, essa Yolanda ficou no hospital. Morreu na mesa de cirurgia junto com a vesícula. A mulher que voltou para casa era outra. Era a viúva de Osvaldo Mendes. E ela tinha um plano. No dia seguinte, Sandra voltou. O cheiro do perfume dela, doce e caro, invadiu a casa antes dela. Bom dia, mãezinha. Dormiu bem? Olha o que eu trouxe! Ela entrou no meu quarto com uma sacola de padaria chique. Croissants, pão de queijo que não era da padaria da esquina, um suco de laranja de caixinha. Coisas que ela gostava, não eu. Obrigada, filha, mas não precisava. Eu ia fazer um café. Que café, mãe? A senhora não pode ficar em pé. Senta aí. Ela arrumou a bandeja na minha cama. Olha, boas notícias. Liguei no banco de novo. Aquele dinheiro... Parece que não foi bem um problema no sistema. Foi pior. Eu a olhei, segurando minha xícara. Pior como, Sandra? Parece que... Clonaram seu cartão, mãe. Algum bandido... Ela falou a palavra bandido, com uma indignação que quase me convenceu. Levaram tudo, os 350 mil. Um absurdo, não acha? A segurança desse banco é uma porcaria. Eu fingi o choque. Minha mão tremeu, de propósito. Meu Deus, clonaram? Mas... Eu nem saí de casa com o cartão. Mãe, hoje em dia eles fazem pela internet. A senhora sabe? A senhora às vezes clica nos links estranhos que mandam no celular. Eu cliquei, eu mal usava o navegador. Mas e agora, filha? E o nosso dinheiro? Nosso? Ela pensou. Eu vi a microexpressão no rosto dela, mas ela se recompôs. O seu dinheiro, mãe? Calma, eu já abri um boletim de ocorrência online. O gerente me garantiu que o banco vai analisar o caso e vai ressarcir. O seguro cobre. Ela estava calma demais, confiante demais. Ah, suspirei, aliviada. O banco vai devolver? Que bom. Pode demorar? Ah, deve demorar uns dias, talvez umas semanas. Burocracia, né? Ela deu de ombros. Mas o importante é que a senhora não perdeu. Eu estou cuidando de tudo. Eu tomei um gole do café. Sandra, você é mesmo minha salvação. Enquanto isso, como eu pago a farmácia? A conta da luz vai vencer. Ela travou. Era a pergunta que ela não esperava. Ah, é mesmo. Puxa, não pensei nisso. Bom, eu pago para a senhora esse mês, mãe. Pode deixar. Não, filha. De jeito nenhum.
Você já tem suas contas. Eu me viro. Como, mãe? A conta tá zerada. Não, não tá, eu disse baixinho. O sorriso dela desapareceu. Como assim? Eu tenho um dinheirinho guardado, numa outra conta. Coisa do seu pai. Uma poupança antiga. Acho que tem uns 1.000 ou 2.000 reais. Dá pra pagar as contas até o banco resolver. Eu vi o músculo do maxilar dela contrair. Ela não gostou. Ela não gostou de saber que existia outra conta. Outra conta? A senhora nunca me falou. Ah, filha, era tão pouquinho, coisa do Osvaldo. Nem eu lembrava direito. Mas ontem, arrumando umas gavetas, achei a caderneta. Mãe, a senhora não pode ter segredos comigo. Eu cuido das suas coisas. E se essa conta tem algum problema? Deixa que eu vejo isso para a senhora. Não precisa, minha filha. É mixaria. Deixa lá. Eu mesma vou no banco quando melhorar dos pontos. Agora, come esse pão de queijo, senão vai esfriar. Ela me olhou, desconfiada. Mas eu dei a ela meu sorriso mais doce, mais inofensivo. A velhinha boba estava de volta. Ela comeu, mas eu sabia que a cabeça dela estava a mil. Quando ela foi embora, dizendo que precisava voltar ao banco para pressionar o gerente, eu voltei para o meu escritório. O plano tinha começado. Primeiro, informação. Eu precisava saber o valor exato do meu poder. Peguei o telefone. Disquei um número que não usava há anos. Um número de um velho amigo do Osvaldo. Seu Antenor. Um despachante da velha guarda. Um homem que conhecia cada palmo dessa cidade e devia alguns favores ao meu falecido marido. Alô? A voz dele era rouca, de cigarro. Seu Antenor? É a Yolanda, viúva do Osvaldo Mendes, do armazém. Houve um silêncio. Dona Yolanda, que honra! Quanto tempo? A senhora está bem? Estou melhorando, Antenor. Me recuperando de uma cirurgia. Mas preciso de um favor. Um favor com sigilo. Sigilo de túmulo. Pro Osvaldo, eu fazia qualquer coisa. Pra viúva dele também. Pode falar. Eu tenho um terreno, em Juquitiba. Sítio Recanto da Garça. Tenho a matrícula aqui. Eu preciso saber o valor de mercado dele. Não o valor de imposto. O valor de venda. Pra ontem. Juquitiba, ele murmurou. Aquilo lá virou ouro, dona Yolanda. A rodovia duplicou. Eu sei. Preciso do número, Antenor. O maior número que o senhor conseguir, mas que seja justo. Me dá 24 horas. Tem mais uma coisa. Respirei fundo. Eu preciso saber se a minha filha, Sandra Mendes, e dei a ele o CPF dela, que eu sabia de cor. Comprou algum imóvel ou algum carro de luxo nos últimos 4 dias. Antenor ficou mudo. Ele entendeu na hora. Ele era da rua, ele sabia ler as entrelinhas. Dona Yolanda, isso é serviço delicado. Eu sei. E sei que o senhor é o melhor. O Osvaldo sempre disse que o senhor encontrava agulha em palheiro. Eu pago pelo seu tempo, claro. Não se fala em pagamento. Considere uma cortesia pela memória do meu amigo. Vou ter que fazer umas ligações. Cartório, Detran. Me dá 48 horas para a segunda parte. Mas o valor do terreno eu te dou amanhã. Obrigada, Antenor. Fico no aguardo. Desliguei o telefone. Senti um frio na barriga, mas também uma adrenalina que há muito não sentia. Eu não estava mais jogando defesa, eu estava atacando. O segundo passo era testar a água. Peguei a caderneta de poupança da Caixa, aquela que eu disse para a Sandra que tinha uns trocados. Tinha, na verdade, 60.000 reais. O fundo de emergência do Osvaldo. Eu ia transferir 5.000 reais dela para a minha conta principal. A conta que Sandra zerou. Eu queria ver a reação dela. Queria ver se ela estava monitorando a conta que ela mesma roubou. Se ela fosse gananciosa o bastante, ela tentaria pegar essa mixaria também, usando a desculpa da clonagem. Sentei no computador do Osvaldo, um trambolho antigo, mas que funcionava. Abri o site do banco, aquele que Sandra dizia que era complicado demais para mim. Fiz a transferência. 5.000 reais. Agora era esperar. Eu me levantei e fui para a cozinha. A dor na barriga ainda estava lá, mas minha cabeça estava clara. Abri o armário. Peguei o fubá, os ovos, o leite. Comecei a fazer um bolo. Quando Sandra voltasse, a casa estaria com cheiro de bolo de vó. O cheiro de normalidade. Ela achava que tinha me roubado 350.000 reais. Mal sabia ela que, ao fazer isso, ela tinha acabado de me devolver a mim mesma. A Yolanda, que ela não conhecia, estava de volta ao jogo.
O cheiro de bolo de fubá com erva doce tomou conta da casa. Era a minha arma secreta, mais eficaz que qualquer exército. Era o cheiro da mãezinha, o cheiro da Yolanda inofensiva, da velhinha que assa bolos e não entende de nada. Era o cheiro da normalidade. Sandra, quando chegasse, sentiria aquele cheiro e baixaria a guarda. Ela estava esperando encontrar uma mulher doente, deitada na cama, choramingando pelos 350 mil que o hacker levou. Em vez disso, ela encontrou a mãe dela. Pelo menos, a mãe que ela achava que conhecia. Eu estava na cozinha de avental, tirando a forma quente do forno com um pano de prato. Os pontos da cirurgia repuxavam, uma dor fina, mas a raiva é um anestésico poderoso. Cada movimento meu era deliberado. Eu não estava apenas fazendo um bolo, eu estava montando o cenário. Ouvi a chave dela no portão. Ela não bateu palma, não tocou a campainha. Ela usou a própria chave. Ela ainda se sentia dona do lugar. Dona de mim. Mãe! A voz dela veio do corredor. Que cheiro é esse? A senhora levantou? Ela apareceu na porta da cozinha, a bolsa cara pendurada no ombro, o celular na mão. O rosto dela era uma mistura de surpresa e irritação. Eu não deveria estar em pé. Eu deveria estar na cama, dependendo dela. Ah, filha, você veio, eu disse, com meu melhor sorriso cansado. Não aguentei ficar deitada. E me deu uma vontade desse bolo. Senta, vou passar um café fresco. Mãe, a senhora é teimosa, não pode ficar em pé. E se os pontos inflamam? O que o médico disse? Ela largou a bolsa na cadeira, mas seus olhos estavam alertas. Ela estava me estudando. O médico disse para eu não fazer esforço, não pegar peso. Fazer um bolo não é pegar peso, Sandra. Senta. Você parece cansada. Conseguiu pressionar o gerente? Ela se sentou, mas na ponta da cadeira. Consegui. Ele disse que o departamento de segurança já está analisando. Mas, mãe, agora tem outro problema. Eu me virei, o bule de água na mão. Outro? Sim. Eu fui checar sua conta. Aquela que a senhora disse que tinha uns trocados. Só para ver se estava tudo bem. E adivinha? Eu congelei, de propósito. O que, filha? Sumiu! O dinheiro que a senhora transferiu, os 5 mil, sumiu! Eu deixei o bule na pia, fingindo um tremor. Não, não pode ser. Sandra, eu transferi ontem. Como assim sumiu? Os hackers, mãe, eles estão monitorando a conta. Eles viram que entrou dinheiro e pegaram. Eu não acredito nisso. A indignação dela era uma obra de arte. Ela merecia um prêmio. Meu Deus, eu disse sentando na cadeira em frente a ela. Eu me permiti parecer derrotada. Era isso que ela queria. E agora? O que eu faço? Eu não posso nem usar o dinheirinho do seu pai? Eu avisei, mãe. Eu avisei que a senhora não devia mexer em nada. O tom dela era de repreensão. A senhora tem que me ouvir. Agora esses bandidos sabem que a senhora tem outra conta. Vão tentar invadir ela também. Pelo amor de Deus, me dá os dados dessa conta. Eu vou lá pessoalmente no banco e peço para bloquearem, para proteger o que sobrou. Ah, a ganância. Era mais forte que ela. Os 350 mil não foram suficientes. Os 5 mil que ela acabou de pegar não foram suficientes. Ela queria o resto. Ela queria os 1.000 ou 2.000 que eu disse que tinha. Ela queria raspar o prato. Eu olhei para ela. Minha filha. Meu sangue. E senti um frio que não vinha da idade. Você acha, filha? Bloquear? Claro, mãe. É a única solução, antes que eles peguem o resto. Me dá a caderneta que a senhora achou. Eu resolvo. Ela estendeu a mão. Eu baixei os olhos. Eu não sei onde guardei, filha. Com essa cirurgia, minha cabeça, eu sei que estava numa gaveta, mas agora eu fiz uma pausa, como se estivesse com dor. Ai, tá doendo aqui. A preocupação dela sumiu. Ela bufou, impaciente. Tá, mãe, tá. Tudo bem, procura depois. Mas pelo amor de Deus, não mexe mais em banco. Deixa comigo. A senhora tá vendo que tá fazendo tudo errado? Tô, filha. Tô vendo. Você tem razão. Ela relaxou. A velhinha burra tinha entendido o recado. Isso. Agora come um pedaço desse bolo. Vou pegar um prato para a senhora. E depois, cama, descansar. Eu cuido de tudo.
Enquanto ela se virava para o armário, meu celular no bolso do meu avental vibrou. Um número desconhecido, mas eu sabia quem era. Filha, pode deixar que eu corto. Eu só vou no banheiro rapidinho e já volto. Pode ir pondo o café. Tá, mãe, não demora. Eu fui para o meu escritório, o quartinho do Osvaldo. Fechei a porta, não tranquei. Seria suspeito. Sentei na cadeira de madeira que rangia. Atendi. Alô? Dona Yolanda? Antenor? Tá podendo falar? A voz dele era baixa, conspiratória. Posso, Antenor? Mais rápido. Minha filha está na cozinha. Pois bem, a senhora estava sentada quando me ligou. Eu espero que a senhora esteja sentada agora, porque o que eu vou lhe dizer é coisa de cinema. Meu coração bateu um pouco mais forte. Diga, seu Antenor. O terreno, o sítio Recanto da Garça, Juquitiba, Dona Yolanda, aquilo não é um terreno. É uma mina de ouro. Ouro. Melhor. Água. E logística. A rodovia duplicada passou a 3 quilômetros da porteira. E uma daquelas empresas gigantes de galpão, dessas que entregam coisa da internet, está comprando tudo naquela região. Eles estão pagando uma fortuna pelo metro quadrado. Eu fiz 3 ligações. Falei com um corretor amigo meu que só mexe com coisa grande. Ele riu quando eu falei o valor do imposto. Dona Yolanda, o valor de mercado para hoje para vender rápido? A senhora não vai acreditar. Quanto, Antenor? Pelo amor de Deus! Numa venda boa, 6 milhões de reais. Numa venda para ontem, para fechar negócio semana que vem, eles pagam 5 milhões e meio. À vista. Eu perdi o ar. 5 milhões e meio. Eu olhei para os papéis velhos do Osvaldo na estante. O suor de 40 anos que Sandra roubou, os 350 mil, era o troco do pão. Osvaldo, meu Osvaldo, ele não tinha apenas me protegido, ele tinha me feito rainha. Dona Yolanda, a senhora tá aí? Tô, Antenor, tô aqui, é muito. Eu não acabou. A voz dele ficou dura. O segundo favor, sobre a sua filha, Sandra Mendes. Prendi a respiração. Foi mais fácil do que eu pensava. Ela não foi discreta. Ela estava com pressa. Ela usou o dinheiro. Como? Um apartamento, Dona Yolanda, na planta. Um daqueles espigões de luxo na Vila Mariana. 3 dormitórios, varanda gourmet, 2 vagas, obras aceleradas. Ela foi no estande de vendas há 3 dias. Exatamente 3 dias atrás. 3 dias. Um dia depois de eu assinar o papel na cama do hospital. Ela pagou, Antenor? Pagou o sinal, a entrada. 345 mil reais. À vista. Transferência eletrônica, direto da conta dela para a conta da construtora. Meu contato no cartório de registro de imóveis viu a guia. 345 mil. Ela nem se deu ao trabalho de disfarçar. Ela roubou 350, gastou 345 e deixou 5 mil para ela. E depois veio pegar os meus outros 5 mil para pagar o cafezinho. O frio na minha espinha se transformou em gelo. Não havia mais Yolanda mãe ali. Havia a Yolanda viúva de Osvaldo Mendes. A mulher que negociava com o atacadista. Antenor, o senhor é um anjo que Deus pôs na minha vida. Sou só um homem que paga dívidas, Dona Yolanda. O Osvaldo salvou a pele do meu negócio nos anos 90. Isso não é nada. É tudo. Agora preciso de mais uma coisa. A última. E a mais importante. Diga. Eu preciso de um advogado. Mas não um advogado qualquer. Eu não quero um homem de terno caro que me trate como uma velhinha e queira negociar um acordo. Eu quero um tubarão. Eu quero alguém que o Osvaldo contrataria. Alguém que não tenha medo de brigar com a própria sombra. Antenor soltou uma risada rouca. Ah, Dona Yolanda, a senhora sabe pedir. Eu conheço o homem. O nome dele é Dr. Caetano. Mas no mercado, o apelido dele é Dr. Aranha. Aranha? Porque ele tece a teia, Dona Yolanda. Ele tece com calma, com precisão. E o outro lado? A mosca. Só percebe que está enrolada na hora que ele dá o bote. Ele adora casos de família. Adora. Vou ligar para ele. Digo que a senhora é viúva do Osvaldo Mendes. Ele vai te receber amanhã. Obrigada, Antenor. O bolo de fubá é por minha conta. Desliguei. Mãe! A voz de Sandra me chamou da cozinha, irritada. O café vai esfriar. A senhora tá bem aí dentro? Eu respirei fundo. Guardei o gelo dentro de mim. Forcei o calor a voltar para o meu rosto.
Abri a porta. Tô aqui, filha. Desculpa. A cirurgia me deu uma tontura. Eu falei para a senhora ficar deitada. Ela me pegou pelo braço, mais rude do que o necessário. Vamos. Senta e come. Eu não posso ficar o dia todo aqui. Tenho minhas coisas para resolver. Coisas? Perguntei inocente. Que coisas? Ah, mãe. Coisas. Do meu trabalho. A senhora não entenderia. Claro, filha. Claro. Eu me sentei e comi o bolo. O bolo da vitória. No dia seguinte, o plano entrou na fase 2, a intensificação. Sandra chegou de manhã, como de costume, esperando me encontrar de pijama. Eu já estava de pé e estava vestida. Não com minhas roupas de ficar em casa. Eu estava com meu vestido de ir ao banco, o azul marinho, sapatos baixos, bolsa no ombro. Ela parou na porta do meu quarto. Mãe? Onde a senhora vai? Bom dia, filha. Eu vou sair. O queixo dela caiu. Sair? Sair para onde? A senhora não pode sair. E os pontos? Os pontos estão ótimos. Aliás, o médico disse que eu preciso caminhar. Ficar parada é que atrofia. Eu passei por ela e fui para a sala. Mas eu levo a senhora. Onde a senhora vai? Na farmácia? No mercado? Eu vou com você. A senhora não pode dirigir. Ela estava nervosa. A gaiola estava aberta e o passarinho estava arrumado. Não, filha. Obrigada. Eu parei na porta. Eu pedi um táxi. Daqueles de aplicativo. Deve estar chegando. Táxi? Mãe, desde quando a senhora sabe pedir táxi de aplicativo? A senhora não sabe nem mandar mensagem de áudio direito. A gente aprende, Sandra. A necessidade ensina. Eu olhei para ela. E eu preciso resolver umas coisas. Que coisas? Mãe, é por causa do dinheiro? Eu já disse que o banco vai... Não, Sandra, não é por causa do dinheiro. Eu a interrompi e minha voz saiu mais firme do que eu planejava. Ela notou. São coisas do seu pai, papelada velha que eu preciso botar em ordem, coisa que eu já devia ter feito há anos. Ela ficou pálida. Papelada? Que papelada? Inventário, filha. Coisas. Mas, mãe, o inventário do pai já acabou. Tá tudo no seu nome. Deixa que eu vejo isso. A senhora vai ser enganada na rua. Me dá esses papéis, eu levo no meu contador. Ela estava quase desesperada. A ideia de papelada e inventário, que ela não conhecia, a deixou em pânico. O que mais ela não sabia? O que mais ela poderia roubar? A buzina soou lá fora. Meu táxi chegou. Não me espera para o almoço, filha. Tenho um dia cheio. Mãe, eu saí. Fechei a porta. Pela primeira vez em 10 anos, eu me senti no controle da minha própria vida. O escritório do Dr. Aranha não era num prédio espelhado. Era num sobrado antigo, no Centro Velho. Discreto, exatamente como eu esperava. Ele não era um homem de terno caro. Usava uma camisa social simples, mangas dobradas, e tinha os olhos mais inteligentes que eu já vi. Olhos que pareciam ler minha alma. Dona Yolanda Mendes, sente-se. Antenor fala muito do seu falecido marido. Dr. Caetano, obrigada por me receber. Antenor me disse que a senhora tinha um problema de família e que era urgente. Eu me sentei na cadeira de couro. Não chorei, não gaguejei. Eu abri minha bolsa e tirei o fichário azul do Osvaldo. Doutor, minha filha me roubou e eu tenho como provar. Por 30 minutos eu falei. Contei da cirurgia, do papel assinado na UTI, dos 350 mil, da conta zerada, da mentira dos hackers, do Antenor, da isca de 5 mil reais que ela mordeu, da caderneta de 60 mil que ela agora cobiçava. Depois, abri o fichário. Mostrei a ele a escritura do sítio Recanto da Garça. Antenor avaliou em 5 milhões e meio, doutor. O doutor Aranha ergueu uma sobrancelha. Ele estava impressionado. E por último, eu disse. Antenor confirmou. Ela usou o dinheiro. Comprou um apartamento na planta. 345 mil reais de entrada. 3 dias atrás. Doutor Aranha recostou-se na cadeira. Ele não sorriu. Ele parecia um cirurgião analisando um raio-x. Dona Yolanda, a senhora já fez 90% do meu trabalho. Ele pegou um bloco de notas. O que sua filha fez tem nome. Estelionato, apropriação indébita, com agravantes. A senhora estava em recuperação cirúrgica, sob efeito de anestesia. Vulnerável. Isso é crime. Eu sei.
Mas eu não quero ver minha filha na cadeia, doutor. Eu quero meu dinheiro de volta. Eu quero que ela aprenda. E ela vai, disse ele, a voz calma. Mas para ela aprender, primeiro ela precisa ter medo. E para ela ter medo, ela precisa saber que a senhora tem poder. O sítio de 5,5 milhões, esse é o seu poder. Os 350 mil são o crime dela. O que o senhor sugere? Vamos tecer. Ele sorriu pela primeira vez. Primeiro, vamos proteger seu patrimônio. Todo ele. Aquelas cadernetas antigas? Vamos transferir tudo para uma conta nova, num banco novo, que ela nem sonha que existe. Hoje. Segundo, vamos oficializar a venda do sítio. Eu tenho o comprador. Aquela empresa de logística que o antenor mencionou? O diretor jurídico deles é meu amigo. Vamos preparar um contrato de intenção de venda. Terceiro, vamos notificar a construtora onde ela comprou o apartamento. Notificar? Sim. Vamos informar que a entrada paga por Sandra Mendes é fruto de apropriação indébita de uma pessoa vulnerável e que o valor será contestado judicialmente. Que o imóvel está sob judície. Eles vão congelar o contrato dela na hora. Ela não vai poder vender, não vai poder transferir. Ela vai ficar com o dinheiro preso. Eu sorri. Ela vai ficar desesperada. Exatamente. E é aí que ela comete mais erros. E é aí que eu entro. Eu voltei para casa no fim da tarde. Eu estava exausta, mas era um cansaço bom. O cansaço de quem trabalhou o dia inteiro. Sandra estava na minha sala. Pela primeira vez na vida, eu a vi roendo as unhas. Ela estava pálida. Mãe, onde a senhora se meteu? Eu liguei no seu celular 1000 vezes. Estava desligado. Reunião. Não podia atender. Eu disse indo para a cozinha pegar um copo d'água. Reunião? Que reunião, mãe? Com quem? Ela me seguiu, a voz esganiçada. Com advogados, Sandra, resolvendo a papelada do seu pai. Eu bebi a água, devagar. Advogados? Por quê? Mãe, a senhora vai gastar o dinheiro que nem tem com advogado? Eles vão te enrolar. Acho que não, filha. Esse pareceu bem competente. Eu a encarei. E então eu lancei a primeira pedra. O confronto indireto. Sandra, você por acaso se lembra de um lugar que seu pai comprou há muito tempo? Um sítio, acho que Recanto da Garça? Lá para os lados de Juquitiba? O rosto dela. Eu nunca vou esquecer o rosto dela. Foi uma mistura de confusão total, seguida de um lampejo de pura cobiça. O mesmo olhar que ela teve quando eu disse que tinha uns trocados na poupança. Sítio? Juquitiba? Não, nunca ouvi falar. Por quê? É coisa do inventário? É. Parece que o seu pai, ele esqueceu de me avisar. Eu fiz uma pausa dramática. Parece que vale algum dinheiro, filha. Os olhos dela se arregalaram. Dinheiro? Quanto dinheiro, mãe? Ah, não sei. Um bocado. Mãe, a senhora não pode mexer com isso sozinha. Com aqueles hackers lá, eles podem descobrir. A senhora tem que me dar esses papéis. Deixa que eu guardo para a senhora. É mais seguro. Era a mesma frase da cama do hospital. É mais seguro. Eu terminei minha água, coloquei o copo na pia e me virei para ela. Não, minha filha. Eu sorri. Um sorriso que não chegou aos meus olhos. Desta vez, não. Eu contratei um advogado hoje. O Dr. Aranha. Ele vai cuidar de tudo. Aliás, ele vai cuidar de todas as minhas finanças a partir de agora. A cor sumiu do rosto de Sandra. Ela entendeu. Ela não entendeu o quê, mas ela entendeu que o jogo tinha mudado. A velhinha boba, a mãe doente, a vítima indefesa, tinha desaparecido. E no lugar dela estava uma mulher que ela não conhecia. Sandra não soube o que responder. A menção ao doutor Aranha e a firmeza na minha voz, algo que ela não ouvia há uma década, a deixaram paralisada. Ela me olhou como se eu fosse um fantasma. A mãezinha, a velhinha do bolo de fubá, tinha desaparecido na frente dela. Doutor Aranha? Ela repetiu, a voz fina, tentando zombar. Que nome ridículo é esse, mãe? A senhora foi enganada. Esses advogadinhos de porta de cadeia. Ele me pareceu extremamente competente, Sandra. Eu disse calma. Ele cuida de tudo agora. Tudo. Ela forçou uma risada. Tudo? Mãe, a senhora não tem tudo. A senhora tem esta casa e um dinheirinho que os hackers roubaram. Deixa esse aranha pra lá.
Eu vou resolver. Eu vou no banco amanhã de novo. Não se preocupe com o banco, filha. Claro que eu me preocupo. É o seu dinheiro. É. E agora está seguro. Eu me virei e fui para o meu quarto. Deixei-a sozinha na sala, no meio do cheiro de bolo de fubá. Eu a ouvi bufar. Ouvi seus passos duros no assoalho. Ela pegou a bolsa. Eu volto amanhã, mãe, e espero que a senhora tenha tirado essas ideias malucas da cabeça. Contratar advogado? Que desperdício! Ouvi a porta da frente bater. Eu sabia que ela não estava indo para casa. Ela estava indo checar. A ganância dela era o meu mapa. Sandra, como eu imaginei, não estava preocupada comigo. Estava preocupada com o investimento dela. O apartamento de R$345 mil que ela comprou com o meu dinheiro. Ela precisava ter certeza que o delírio da mãe velha não ia afetar o futuro dela. Ela saiu da minha casa e, como um foguete, foi direto para o estande de vendas do prédio de luxo. Ela tinha ido lá há 3 dias como rainha, a nova investidora, pagando uma entrada gorda à vista. Hoje, ela voltou como uma cliente irritada. Eu não estava lá, mas o doutor. Aranha me contou depois. Ele tinha seus contatos. Ele disse que ela entrou no estande batendo os saltos, procurando a vendedora que a atendeu, uma moça chamada Larissa. Larissa, boa tarde. Eu estive pensando. Eu queria fazer uma alteração na planta. Aquela parede da cozinha americana, eu prefiro fechar. É possível? A vendedora, que antes era só sorrisos, ficou pálida. Ah, senhora Mendes, que surpresa. Um momento, por favor. A moça foi até a sala do gerente e demorou. Sandra ficou batucando as unhas na mesa de vidro, olhando a maquete iluminada do prédio, já se imaginando na varanda gourmet. Quando a vendedora voltou, o gerente veio junto. Nenhum dos dois estava sorrindo. Senhora Mendes, o gerente começou, a voz polida, mas fria. Houve um contratempo com a sua unidade. A impaciência de Sandra sumiu. Contratempo? Como assim? Eu já paguei a entrada! Sim, nós recebemos o pagamento. O problema, senhora Mendes, é que o nosso departamento jurídico recebeu uma notificação extrajudicial esta tarde. Notificação? De quem? De um escritório de advocacia, em nome de Yolanda Mendes. O sangue deve ter sumido do rosto da minha filha. Minha mãe? Mas o que? Ela tá senil. Ela nem sabe o que tá fazendo. Ela teve uma cirurgia. O gerente ergueu a mão. Senhora, com todo respeito, a notificação é muito clara. Ela alega que o valor pago como entrada, os R$345 mil, é fruto de apropriação indébita, que a senhora obteve esse valor de forma ilícita enquanto sua mãe estava incapacitada. A notificação informa que o dinheiro será contestado judicialmente e que o imóvel, a sua unidade, está sub judice. O quê? Isso é um absurdo, é mentira. Ela me deu o dinheiro. Senhora Mendes, eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para informar que, por ordem do nosso jurídico, o seu contrato está congelado. A obra da sua unidade está suspensa e a senhora não pode, no momento, nem rescindir nem transferir o contrato. O dinheiro está preso, até que isso se resolva. Preso? Congelado? Mas é meu, eu paguei. A origem do dinheiro está sendo contestada. Sinto muito. A senhora terá que resolver isso com a sua mãe e com o advogado dela, um tal de Dr. Caetano. Sandra saiu de lá sem chão. A primeira consequência concreta. O sonho dela, comprado com o meu suor, tinha virado fumaça em menos de 24 horas. Ela não voltou para a minha casa. Ela foi para a casa dela, e eu imagino a noite que ela passou. Ela deve ter ligado para o celular que eu mantive desligado. Ela deve ter andado de um lado para o outro. Ela percebeu que não era um blefe. O Doutor Aranha era real, e ele era rápido. Mas o pânico dela estava apenas começando. Ela acordou no dia seguinte com um problema maior. Ela precisava de dinheiro. O dinheiro que ela roubou de mim estava preso na construtora. Os 5 mil que ela pegou da minha poupança secreta já deviam ter ido para o cartão de crédito. Ela precisava de mais. Ela ainda não sabia do sítio. Ela ainda achava que eu era a velha do bolo, que tinha sido envenenada por um advogado. Ela ainda achava que, no fundo, eu dependia dela. Onde ela foi? No único lugar que ela conhecia, no meu banco.
Ela foi direto ao gerente. O mesmo gerente que ela enganou com a história dos hackers. Ela deve ter chegado lá furiosa, tentando a cartada da intimidação. Roberto, bom dia. Eu preciso de uma posição. E o dinheiro da minha mãe? Aquele da clonagem? Já estornaram? O gerente que o Dr. Aranha já tinha visitado na manhã anterior apenas ajustou os óculos. Senhora Mendes, que bom que a senhora veio. Eu estava mesmo precisando falar com a senhora. Sobre o estorno? Não. Sobre as contas da sua mãe. O que tem? Os hackers atacaram de novo? Eu avisei. Ela é uma idosa. Ela clica em tudo. Por isso que eu queria que... Senhora. Mendes, ele a cortou. E gerentes de banco só cortam clientes quando a ordem vem de muito cima. A dona Yolanda esteve aqui. Ontem. Sandra parou. Ontem? Ela não pode sair de casa. Ela tá de atestado. Ela parecia muito bem. Estava acompanhada do novo advogado dela, Dr. Caetano. E ela tomou algumas providências. Providências? Sim, a conta poupança. Aquela que a senhora nos ligou outro dia, preocupada com movimentações suspeitas. Sim, os 5.000 que sumiram. Então, não sumiram, senhora Mendes. A transferência foi feita pela sua mãe. E ontem ela encerrou essa conta. Transferiu o saldo restante. O quê? Ela transferiu? Para onde? Para uma nova conta, em outro banco. Não temos essa informação. Sandra sentiu o segundo golpe. Os 60.000, que ela achava que eram 1.000 ou 2.000, tinham escapado das mãos dela. Ela ficou sem o troco. Mas, e a conta principal? A conta corrente dela? Eu preciso de acesso. Eu pago as contas dela. Eu sou a filha. O gerente pigarreou desconfortável. Senhora Mendes, sua mãe, na presença do advogado, assinou um documento aqui. Ela revogou formalmente qualquer procuração, qualquer autorização ou qualquer acesso que a senhora pudesse ter às finanças dela. A senhora não é mais a pessoa de contato. O Dr. Caetano é. O silêncio no escritório do gerente deve ter sido profundo. Eu não posso nem checar o saldo dela? Não pode. Sinto muito. Aliás, Dona Yolanda exigiu uma auditoria interna sobre a transferência dos 350.000 reais. Ela disse que foi feita sob coação, enquanto ela estava sob efeito de anestesia. O banco está tratando isso como uma possível fraude, senhora Mendes. Fraude interna. Foi a pá de cal. Ela não era mais a filha preocupada. Ela era, aos olhos do banco, a principal suspeita. Ela não tinha o apartamento. Ela não tinha acesso a mais nenhum dinheiro meu. E o banco que ela usou para lavar o dinheiro agora a via como uma criminosa. Ela saiu do banco. Ela não tinha mais para onde correr. Ela só tinha um lugar, a minha casa. Era noite quando ela chegou. Eu estava esperando. Eu não estava na cozinha, não estava de avental. Eu estava na sala, sentada na poltrona do Osvaldo. A casa estava em silêncio. Eu tinha tomado um banho, penteado o cabelo. Eu estava em paz. Ela não usou a chave. Ela bateu na porta. Bateu com força, com raiva. Eu me levantei, caminhei devagar por causa dos pontos e abri. Ela parecia um animal encurralado. O cabelo estava bagunçado, os olhos vermelhos. Ela não tinha chorado de tristeza. Tinha chorado de ódio. Mãe! Ela entrou, me empurrando levemente. O que a senhora fez? Boa noite, Sandra. Eu fiz o que devia ter feito há muito tempo. Eu botei ordem na casa. Ordem? A senhora congelou meu apartamento, o meu dinheiro. Seu dinheiro, Sandra? Eu perguntei, calma. Desde quando os 345.000 que você deu de entrada são seus? Ela parou. Ela congelou. Foi a primeira vez. A primeira vez que eu joguei o número na cara dela. Ela não esperava. Ela achava que eu não sabia do apartamento. Ela achava que a notificação tinha sido sobre o sítio, sobre o inventário. Eu não sei do que a senhora está falando. A voz dela falhou. Sabe, filha. Sabe, sim. Eu voltei para a minha poltrona. Você achou que eu estava morrendo, não é? Naquela cama de hospital? Assina aqui, mãezinha. É mais seguro. E eu, tonta de anestesia, assinei. Ela ficou branca, pálida como cera. Mãe, eu posso explicar. Foi uma emergência. Eu ia te devolver. Você ia me devolver? 3 dias depois, você deu entrada num apartamento de luxo, Sandra. Você nem esperou meu corpo esfriar, que dirá meu cheque compensar.
Você me roubou. Eu disse a palavra, roubou. Ela desabou no sofá. A mulher forte, a executiva, a filha esperta, sumiu. Na minha frente estava uma criança que foi pega roubando doce. Como? Ela sussurrou. Como a senhora? O banco. Como a senhora descobriu? Você me subestimou, Sandra. Esse foi seu único erro. Eu me ajeitei na poltrona. Você achou que eu era a velhinha burra que não sabia mexer no celular. Você achou que eu só tinha aqueles 350 mil. Você achou que o quartinho da bagunça do seu pai era só tranqueira velha. Os olhos dela se ergueram do chão. O quartinho, o sítio, o tal Recanto da Garça. Exato, eu disse. O sítio que você nunca ouviu falar. O sítio que seu pai comprou quando você era bebê e que eu pago o imposto todo santo ano, com um dinheiro que você também não sabia que existia. Você achou que eu tinha 1.000 ou 2.000 reais naquela poupança que você rapinou, não é? Tinha 60 mil, Sandra. Era o fundo de emergência do seu pai. O choque no rosto dela era quase cômico. 60 mil. Ela tinha perdido 60 mil. Mas o sítio... A senhora disse que valia um bocado. É, vale. Eu achei que valia um bocado. Mas o doutor Aranha, ele é bom. Ele atualizou os valores. Eu fiz uma pausa. Deixei o silêncio pesar. Sandra, você limpou minha conta de 350 mil reais. Você achou que tinha tirado a sorte grande, não é? Você roubou o dinheiro da minha aposentadoria. Eu me inclinei para a frente. O sítio Recanto da Garça, eu vendi. O doutor Aranha cuidou de tudo. Assinei a intenção de venda ontem. Sabe por quanto, filha? Ela balançou a cabeça, os olhos vidrados. 5.500.000 reais. Se eu tivesse dado um tapa na cara dela, o efeito teria sido menor. Ela perdeu o fôlego. O queixo dela caiu. Literalmente. 5 milhões e meio. À vista. Uma empresa de logística vai construir um galpão lá. O dinheiro, minha filha, já está numa conta nova. Uma conta que o doutor Aranha abriu para mim. Num banco que você nem sabe que eu sou cliente. Ela olhou para mim. E eu vi o momento da realização. O momento em que a ficha caiu. Ela não tinha roubado uma velha indefesa. Ela tinha traído uma milionária. 5 milhões, ela repetiu. Ela estava em transe. Mãe, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Eu estava apertada. Eu ia te contar. Você ia me contar? Sim, eu ia. Mãe, por favor, não deixe esse advogado, esse Aranha, te enganar. Esse dinheiro é nosso. É da família. Sou sua única filha. Eu tenho direito. Ela se levantou, vindo na minha direção, pronta para se ajoelhar, para chorar, para fazer o teatro que ela sempre fez. Eu ergui minha mão. Para. Aí mesmo. Ela parou. Direito? Direito a quê, Sandra? Ao que você roubou? Ou ao que você não sabia que existia? Mãe, por favor, não faz isso comigo. Eu sou seu sangue. Sangue, eu repeti. O sangue que me esperou tomar anestesia para me fazer assinar um papel. Você é meu sangue, sim. E isso torna tudo 1000 vezes pior. E agora? Ela chorou. O que a senhora vai fazer? A senhora vai me botar na cadeia? Vai prender sua filha? Ela tentou a última cartada. A chantagem emocional. Eu respirei fundo. Olhei para o retrato do Osvaldo na estante. Cadeia? Não, Sandra. Eu não vou te dar o prazer de ser uma vítima. Eu não vou passar o resto da minha velhice te visitando num presídio e levando bolo de fubá para você. O doutor Aranha sugeriu. Ele disse que o seu caso é fácil. Estelionato, apropriação de incapaz, daria uma boa pena. Ela soluçou, aterrorizada. Mas eu disse a ele que não. Eu tenho uma ideia melhor. Uma ideia que o seu pai aprovaria. O quê? Ela perguntou, a voz embargada. É simples, você vai devolver. O apartamento está congelado. O doutor Aranha já está em contato com a construtora. Eles estão apavorados com um processo de fraude. Eles vão rescindir o contrato. Eles vão devolver os 345 mil reais. Mas a multa, mãe, a multa de rescisão, é quase 30%. Eu vou perder. Sim, você vai. Você vai perder quase 100 mil reais. Esse é o preço da sua lição. O resto do dinheiro, a construtora vai depositar. Não na sua conta, na minha. Mãe,
Não. Por favor. É isso. Ou a cadeia, Sandra. A escolha é sua. O Dr. Aranha está com os papéis da queixa-crime prontos na mesa dele. Uma ligação minha, e a polícia bate na sua porta amanhã. Ela me encarou, o ódio brilhando por trás das lágrimas de crocodilo. Ela foi pega. Ela perdeu. E tem mais uma coisa, eu disse, me levantando da poltrona. Eu apontei para a mesinha de centro. A chave. Que chave? A chave desta casa. A que está na sua bolsa. A que você usa para entrar aqui a hora que quer, sem bater. Pode colocar ali, na mesa. Ela me olhou incrédula. Esse era o golpe final. Pior que o dinheiro. Era a expulsão. Tremendo de raiva, ela abriu a bolsa cara dela. Tirou o chaveiro e jogou a chave na mesa de madeira. O barulho do metal ecoou na sala silenciosa. Pronto, eu disse. Agora você pode ir. Ir? Ir para onde? A senhora tirou meu apartamento. Você é uma mulher adulta, Sandra. Inteligente, esperta. Você se vira, arruma um emprego, aluga um lugar, como toda gente honesta faz. Eu caminhei até a porta e a abri. O corredor escuro lá fora a esperava. Ela me encarou, o rosto contraído de ódio. Ela não era mais minha filha. Era uma inimiga derrotada. Ela pegou a bolsa, marchou até a porta. Antes de sair, ela parou e olhou para mim. A senhora vai se arrepender disso. A senhora vai morrer aí dentro. Sozinha. Eu a olhei, firme. Sozinha, Sandra? Eu nunca estive. Eu tenho as memórias do seu pai. Eu tenho 5,5 milhões no banco. E pela primeira vez em 10 anos, eu tenho a mim mesma. Ela bufou, como um touro ferido. E saiu, batendo a porta com uma força que fez o retrato do Osvaldo balançar na parede. Eu fechei a tranca. Girei a chave. O silêncio que tomou conta da casa não era de solidão. Era o silêncio da paz. A cirurgia tinha acabado. E, finalmente, eu estava curada. Naquela noite, depois que a porta bateu e a tranca girou, o silêncio da casa era diferente. Não era o silêncio do luto, que eu senti quando Osvaldo se foi. Não era o silêncio da solidão, que eu sentia quando Sandra saía apressada, me deixando com a louça do almoço. Era um silêncio sólido. Era o silêncio do controle. Eu estava finalmente sozinha na minha própria casa. E a casa, pela primeira vez em anos, parecia ser minha. Eu dormi. Dormi como não dormia desde antes da cirurgia. Sem remédio para a dor, sem pesadelos. Acordei com o sol batendo na janela do meu quarto. A primeira coisa que notei foi a ausência de cheiro. Sandra não estava lá com sua sacola de padaria chique, com seus croissants que esfarelavam e seu café fraco. Eu me levantei. A dor dos pontos era agora só uma coceira de cicatrização. Fui até a cozinha. Peguei o meu coador de pano, o velho de guerra, manchado de tantas manhãs. Peguei o pó de café forte, o que eu e Osvaldo gostávamos. Botei a água para ferver. O cheiro que subiu foi o cheiro da minha vida. Um cheiro forte, sem frescura, que acorda a gente. Peguei a chave que Sandra jogou na mesa. Ela era pesada. Era a chave original da casa, a que Osvaldo mandou fazer em 1970. Guardei ela no fundo da minha gaveta de costura. Eu trocaria as fechaduras mais tarde, claro. Dr. Aranha insistiu nisso. Mas guardar aquela chave era um símbolo. Era o fim da posse. Sentei-me na varanda, com minha xícara fumegando. O que eu sentia não era alegria, não era euforia, era paz. E era uma clareza que eu não tinha há muito tempo. A raiva tinha passado. A dor da traição tinha secado, como uma ferida que finalmente fecha. O que ficou foi a Yolanda. A Yolanda que sabia o que fazer. Meu celular tocou. O número do Dr. Caetano. Dona Yolanda, bom dia. Espero que tenha descansado. Dormi como uma pedra, doutor. Bom dia. Tenho notícias. O diretor da construtora me ligou às 7 da manhã. Estão em pânico. A história de uma idosa roubada na UTI pela filha. Eles sabem que isso destruiria a reputação do empreendimento. Eles aceitaram o distrato. Vão reter a multa contratual, os 30% como a senhora previu. O restante, R$ 245 mil, será depositado na sua conta nova até o fim do dia. Eu tomei um gole de café. E a multa, doutor? Quase R$ 100 mil. É justo? Doutor Aranha fez uma pausa.
Dona Yolanda, na esfera civil, ela perderia esse valor de qualquer forma. Considere o preço da educação dela. E, francamente, o preço da sua liberdade. A senhora não queria um processo criminal, que seria desgastante. A senhora queria seu dinheiro e sua paz. Estamos conseguindo os dois. E o banco? O gerente Roberto? Afastado. O banco me ligou ontem à noite. A auditoria interna comprovou que a senhora estava internada no momento da assinatura e que o gerente facilitou a transferência sem confirmar sua lucidez. Para evitar um processo, eles vão estornar os R$350 mil, integralmente, com juros e correção, e vão mandar uma cesta de desculpas. Eu ri. Uma cesta. Que maravilha! O senhor é realmente um aranha, doutor. Eu só teci a teia, dona Yolanda. A senhora foi a estrategista. Agora, a pergunta é: o que a senhora Yolanda Mendes, uma mulher com quase R$6 milhões no banco, vai fazer agora? Desliguei o telefone. Era uma boa pergunta. Nas semanas seguintes, eu me recuperei. Os pontos saíram. Eu voltei a caminhar no bairro. As pessoas me olhavam, curiosas. Nossa, dona Yolanda, a senhora sumiu, dizia uma. E a Sandra? Nunca mais a vi por aqui, comentava outra. Eu apenas sorria. Estou bem, graças a Deus. A Sandra? Está seguindo a vida dela. Muito trabalho. Sabe como é. Eu não sentia necessidade de contar minha história. Eu não queria fofoca. Eu queria ação. A lição da minha filha eu já tinha entendido. Mas e a lição dela? A resposta veio umas 3 semanas depois. Eu estava na padaria da esquina, a do seu Manuel, comprando pão francês quente. Era fim de tarde e a fila do ônibus do outro lado da rua estava cheia. Foi quando eu a vi. Era Sandra. Mas não a Sandra que eu conhecia. A Sandra de bolsa cara e salto alto, que cheirava a perfume importado, tinha sumido. A mulher na fila do ônibus usava calça jeans gasta, um tênis que já viu dias melhores e uma blusa simples. O cabelo estava preso num rabo de cavalo sem vida. Ela olhava para o chão. Quando o ônibus parou e a multidão se empurrou para dentro, ela entrou no meio, espremida, segurando a bolsa simples contra o peito. Eu soube, por uma conversa que ouvi sem querer, que o carro de luxo dela, que ela pagava em prestações altíssimas, tinha sido devolvido ao banco. Que ela teve que vender as joias que o ex-marido deu para pagar as dívidas do cartão de crédito. Que ela não estava mais no apartamento alugado e caro onde morava. Estava numa kitnet, no Centro Velho, perto do escritório do Dr. Aranha. A vida tem um senso de humor irônico. Ela, que sonhava com a varanda gourmet na Vila Mariana, agora estava contando moedas para o ônibus. Ela, que me roubou R$350 mil, agora estava, talvez pela primeira vez na vida, tendo que trabalhar de verdade para pagar o aluguel. Eu não senti pena. Não senti alegria. Senti justiça. A vida é a melhor professora. E ela cobra caro. Sandra não aprendeu comigo. Não aprendeu com o amor. Ela aprenderia com o preço da passagem de ônibus. Eu paguei meu pão e voltei para casa. Agora, era minha vez de construir. Eu passei a frequentar o quartinho da bagunça. Mas ele não era mais bagunça. Era o cérebro do Osvaldo. Ali, eu reli os diários dele, os cadernos de contabilidade do armazém. Eu me lembrei da mulher que eu era. A mulher que negociava, que calculava, que tinha fibra. A gente passa a vida cuidando dos outros. Primeiro dos pais, depois do marido, depois dos filhos. E a gente vai se apagando. A gente se diminui para caber na vida que esperam de nós. A gente vira a mãe, a esposa, a dona de casa. E quando envelhece, vira a vovó, a coitadinha, a velhinha que não entende de nada. Mas o que eu aprendi na marra é que dentro da velhinha que faz bolo de fubá, ainda mora, adormecida, a mulher que construiu o armazém. A traição da Sandra não me destruiu. Ela me acordou. Ela me deu de volta a mulher que eu tinha esquecido. E essa mulher sabia o que fazer com dinheiro. Eu liguei para o Dr. Aranha. Doutor, o prédio do nosso antigo armazém. O que vendia coisa de R$1,99. O contrato de aluguel vence quando? Em 2 meses, dona Yolanda. Por quê? A senhora quer alugar de novo? O aluguel lá é bom. Não, doutor. Eu não vou alugar. Eu vou pedir o prédio de volta. Eu vou reabrir.
Houve um silêncio na linha. Reabrir? A senhora vai voltar para o comércio? Com quase 6 milhões no banco? Não vou vender arroz e feijão, doutor. Vou vender algo mais valioso. Vou vender planos B. 6 meses se passaram. O prédio foi esvaziado, reformado. Onde antes eram prateleiras empoeiradas de plástico, agora eram salas de aula claras, com computadores novos. Onde era o depósito escuro, agora era um café aconchegante. Na fachada, a tinta nova brilhava. A placa não dizia Armazém Mendes. Dizia Instituto Osvaldo em Yolanda Mendes. E embaixo, Centro de Apoio à Mulher 50+. Eu usei o dinheiro do sítio, o dinheiro que o Osvaldo guardou como um segredo, para criar um legado. Eu usei os 350 mil que o banco me devolveu, o dinheiro da traição, como capital de giro. Eu contratei advogados, como o Dr. Aranha. Contratei contadores, psicólogos. O instituto abriu as portas numa terça-feira chuvosa. E elas vieram. Vieram as viúvas que não sabiam como mexer no inventário que o filho estava enrolando. Vieram as divorciadas que saíram do casamento com uma mão na frente e outra atrás. Vieram as mulheres que, como eu, foram enganadas por filhos, por sobrinhos, por gerentes de banco. Vieram mulheres que, como eu, tinham se tornado vovós e esquecido que eram leoas. E eu não era a presidente. Eu era a primeira professora. Eu me sentei na frente de uma sala com 12 mulheres, todas com mais de 50 anos, todas com um olhar de medo e confusão que eu conhecia tão bem. Bom dia, eu disse. Meu nome é Yolanda Mendes e eu estou aqui para ensinar vocês a lerem um contrato, a abrirem uma conta de investimentos, a saberem exatamente quanto vocês têm e quanto vocês valem. E o mais importante, a nunca, jamais assinarem nada enquanto estiverem tontas de anestesia. Elas riram. E nós começamos. Eu ensinei a elas o que o Osvaldo me ensinou. A desconfiar, a checar, a ter uma conta que ninguém sabe, a entender que é mais seguro, muitas vezes, significa é mais seguro para eles. O instituto cresceu, virou notícia na cidade. Viúva milionária usa fortuna para criar exército de idosas contra golpes, dizia um jornal. Eu ri do título, mas era quase isso. Nós não éramos um exército, éramos uma rede de apoio. Mulheres que, depois de uma vida inteira cuidando dos outros, estavam finalmente aprendendo a cuidar de si mesmas. 1 ano se passou desde a cirurgia. Era o dia da inauguração oficial do 2º andar do instituto. O lugar estava cheio. Seu antenor, o despachante que começou tudo, estava lá, comendo um sonho da padaria. Dona Yolanda, ele disse, a voz rouca de sempre. Se o meu amigo Osvaldo estivesse aqui, ele estaria chorando de orgulho. Ele te deu a semente, minha amiga, mas a senhora construiu a floresta. Eu sorri para ele. Nós construímos, Antenor. Nós. No fim da tarde, eu estava cansada. Um cansaço bom. Eu estava saindo do instituto, indo para o meu carro. Sim, eu comprei um carro. Um carro bom, automático, confortável. O Dr. Aranha me ensinou a investir o dinheiro, e eu me dei esse luxo. Eu mesma dirijo. Estava começando a garoar, e foi quando eu a vi, do outro lado da rua, parada. Sandra. Ela estava mais magra. As roupas eram limpas, mas gastas. Ela segurava um guarda-chuva simples, olhando. Não para mim. Ela olhava para a placa. Instituto Osvaldo em Yolanda Mendes. Ela leu o nome do avô que ela mal conheceu, e leu o meu nome. Ela viu as mulheres saindo, rindo, conversando, com suas pastas debaixo do braço. Ela viu o legado que ela jogou fora. Ela não me viu, ou fingiu que não viu. Eu parei, a chave do carro na mão. Ela não me roubou 350 mil reais. Ela não tentou roubar os 5,5 milhões. Ela roubou de si mesma o direito de estar ali, ao meu lado. Ela roubou o próprio sobrenome. Ela roubou a própria história. Ela ficou ali, parada na chuva por um longo minuto. E então, como da outra vez, ela abaixou a cabeça e se virou. E foi embora, sumindo na multidão que saía do metrô. Eu a observei ir. Eu não senti raiva. Eu não senti tristeza. Eu não senti nada. Ela era só uma mulher. Na chuva. Uma estranha. Eu entrei no meu carro. Liguei o motor. O ar quente desembaçando o vidro. A cirurgia me tirou um órgão doente que eu não precisava.
A traição da minha filha me tirou um peso morto que eu carregava por pena. Hoje, aos 69 anos, eu não sou mais a viúva do Osvaldo. Eu não sou mais a mãezinha da Sandra. Eu sou Yolanda Mendes, a diretora do Instituto. E olhando para o prédio que eu construí, eu senti, com uma certeza absoluta, que eu estava apenas começando.